Olá a todos! Vamos a mais um capítulo do livro da Marilyn Warren, O Etéreo Espiritual Refletidos no Subconsciente, o livro de Netuno. Hoje vamos a Netuno-Vênus. Os vídeos de Netuno-Sol, Netuno-Mercúrio e Netuno-Lua já foi feito, está na playlist de leitura comentada. Então eu vou dar a minha interpretação das passagens do livro da Marilyn, que não é lido na íntegra por questões de direitos autorais. Então vamos à passagem em que ela fala sobre Netuno em aspecto com a Vênus. Página 168, ela diz assim: Netuno tem sido frequentemente chamado de a oitava superior de Vênus. Esses planetas estão associados à habilidade artística, às emoções e à passividade. Ambos se expressam com mais facilidade através das pessoas que se sentem à vontade com o lado feminino da natureza. Vênus e Netuno representam o princípio da atração. Outros planetas, como Marte e Júpiter, representam o princípio da ação. Não importa o que possa ser desejado, é ativado e buscado. Uma pessoa que expresse Netuno ou Vênus, contudo, costuma esperar que o que deseja venha até ela. Ela fará o que for necessário para atraí-lo para si. Mas, uma vez feito isso, ela acha que não pode ou não deseja fazer mais nada. Então, são pessoas mais passivas, né? Pessoas que elas fazem de tudo para atrair aquilo em que elas consideram agradáveis ou aquilo em que elas desejam. Elas têm um comportamento de modo a atrair aquilo que elas desejam. Então, o tópico do próximo parágrafo diz: a receptividade é esta qualidade de atração que faz com que as energias de Vênus e Netuno pareçam tão inconstantes. Eles simbolizam o anseio de se tornar aquilo que possa parecer atrair mais intensamente o que é necessário, desejado ou ardentemente buscado. Existe alguém na extremidade receptora dessa tentativa de atração que irá considerar a pessoa de Vênus ou de Netuno extraordinariamente receptiva, aberta, interessada, convidativa e encorajadora. A pessoa de Vênus ou Netuno pode fazer com que os outros se sintam incrivelmente importantes, fascinantes, excitantes e desejáveis. Numa combinação dos dois planetas, esta habilidade é consideravelmente aumentada. O indivíduo com um aspecto de Vênus para Netuno possui a habilidade de abaixar suas defesas emocionais. Ele é capaz de acolher bem uma outra pessoa em seu mundo. Então aqui fala que tem as características de Vênus e de Netuno isoladamente, uma vez que são planetas muito parecidos nesse sentido de serem receptivos e agradáveis. Mas quando Vênus se junta a Netuno, isso é fortalecido. Então, quando Vênus se junta a Netuno, as pessoas que têm esse aspecto, elas fazem com que os outros se sintam bem recebidos, se sintam enaltecidos de alguma forma. Então, é uma característica de uma leveza que as pessoas Vênus e Netuno têm e que contaminam o ambiente no sentido a proporcionar uma atmosfera agradável e receptiva. Então vamos lá agora na página 169. Nem todo mundo reage favoravelmente ao sedutor chamado de Netuno. Chegue mais perto. As pessoas com predominância de ar ou de uma mistura de ar com terra poderão não reagir bem. Elas estão literalmente num outro comprimento de onda e poderão não ter muito espaço em suas vidas para a satisfação emocional pela qual a maioria das pessoas anseiam. Então, as pessoas que têm muita terra no mapa são mais estáveis, né? Têm uma visão mais crítica,
né? Os de ar têm uma visão mais crítica, os de terra são mais... Eles não estão muito voltados para questões emocionais, então elas não podem... elas podem não aceitar também esses apelos sutis, né, de Vênus, Netuno, de lidar com questões emocionais, de lidar com questões afetivas. Elas estão mais voltadas, os de ar para o mundo das ideias e os de terra para o mundo concreto, material. Então, pessoas que têm muito ar e terra no mapa, ou terra no mapa, né, quando lidam com pessoas Vênus e Netuno muito sensíveis, e essa sensibilidade é natural nessas pessoas, pode haver um distanciamento, ou seja, um não interesse, né? Não há interesses em comum aí. Existem também os raros indivíduos que estão suficientemente conscientes e centrados para não se sentirem perigosamente necessitados emocionalmente. A maioria das pessoas, contudo, é facilmente enfeitiçada. A pessoa de Netuno, Vênus, parece estar, e na verdade normalmente está, pronta e disposta a oferecer uma rara intimidade emocional. Isso é excessivamente tentador para a maioria das pessoas e elas não conseguem resistir. Então, principalmente numa sociedade onde há uma carência muito grande, né, de intercâmbios afetivos, as pessoas estão cada vez mais individualistas. Quando alguém lida com esse aspecto Netuno-Vênus ou características que essas pessoas possam transmitir desse aspecto, as pessoas se sentem tentadas a embarcar nessa fantasia. Também aqueles de terra que já estão muito conscientes da sua parte emocional, da sua contraparte emocional. E aí se deixa abrir um pouco para essa sensibilidade, sim. Vamos lá. A intimidade emocional que Vênus e Netuno combinados oferecem e pela qual anseiam, seduz, na verdade, tanto o indivíduo que apresenta o aspecto, quanto qualquer pessoa em que ele ponha os olhos. Então, essa intimidade emocional ele quer para ele e também seduz os outros a querer essa intimidade emocional também. Quando ele baixa suas defesas emocionais, o que precisa fazer para poder convidar os outros a entrar, ele também deixa a si mesmo extremamente vulnerável. Ele faz isso voluntariamente para poder atrair o que deseja e precisa. Um companheiro com quem possa compartilhar o que se passa dentro de si no nível emocional profundo pelo qual suspira. Ou seja, ele tem uma tendência a baixar essa guarda emocional, né? Porque tem uma hipersensibilidade, e aí também se coloca de uma forma muito vulnerável diante do outro. Né? Ele anseia por essa intimidade e, consequentemente, se coloca de uma maneira muito vulnerável às outras pessoas. Na verdade, ele procura a satisfação suprema num relacionamento. Lembrando que Netuno é aquele planeta dos ideais supremos, né? Ele tem um anseio por algo que pode ser inatingível e que ele considera como atingível, né? Mas que é inatingível muitas vezes, até mesmo utópico ou irreal. Repetindo, na verdade, ele procura a satisfação suprema num relacionamento e a fascinação dessa satisfação faz com que qualquer risco emocional vale a pena. Mesmo que ele perceba quão aberto ele deixa a si mesmo, ele continuará a fazê-lo, porque está perseguindo um sonho supremo. Ele também é seduzido pelo aspecto. Bem legal, né? Bem interessante. Ele também é seduzido pela expectativa de que uma outra pessoa, além de si mesmo, lhe proporcione a satisfação suprema. Ele está buscando o incrível, a incrível sensação de unidade que só pode ser encontrada quando estamos, de algum modo, ligados à consciência cósmica. Ele está buscando um amor perfeito, completo, incondicional, numa fonte imperfeita. Essa é uma característica vital dos aspectos Netuno-Vênus. É quando a pessoa projeta sobre o outro a perfeição do amor que tem para si.
Então, a pessoa projeta um amor perfeito, mas ele encontra isso em pessoas imperfeitas. Não é que é específico do Netuno-Vênus que ele vai encontrar pessoas imperfeitas, mas é porque pessoas imperfeitas, elas são imperfeitas por sua natureza. Nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, querer perfeição de pessoas, no sentido geral, é procurar no lugar aonde não tem respostas, aonde não tem o resultado daquilo que se deseja ou que se procura. Então, é uma idealização que está fadada a não ser satisfeita, um desejo fadado a não ser satisfeito. Repetindo, ele está buscando o amor perfeito, completo e incondicional numa fonte imperfeita. Um outro ser humano. Quando Netuno está em aspecto com Vênus, a tendência é supor que o caminho para a sensação suprema de união seja através de Vênus, através dos relacionamentos e do amor terreno. O indivíduo é esmagado pela sua necessidade de uma experiência de Deus. Ele precisa tê-la, mas a procura na fonte errada. Essa experiência de Deus vem por questão do planeta Netuno. Sua necessidade é tão forte que sua capacidade de discernimento é a miúde interrompida. Quando ele vê um provável candidato, todas as qualidades que entram em conflito com suas expectativas são desprezadas e não são levadas em conta. Não é raro descobrir que uma pessoa com o aspecto de Vênus com Netuno, especialmente um dos aspectos intensos, não tem a qualidade, qualquer bom senso no que diz respeito ao amor. Ou seja, a pessoa, ela não vê o defeito do outro. Não que a gente tenha que ver o defeito do outro, não é isso. Mas ela é como se fosse um véu. A gente costuma dizer que quando o Netuno está em jogo, é como se fosse um véu que encobre as imperfeições ou até mesmo aquelas pequenas dicas de que pode dar problema. Então a pessoa não vê ou não quer ver, ela nega esse lado que não vai de encontro ao desejo dela ou à idealização dela. Então ela não vê o outro como ele realmente é. Repetindo, não é raro descobrir que uma pessoa com um aspecto de Vênus com Netuno, especialmente um dos aspectos intensos, não tenha qualquer bom senso no que diz respeito ao amor. Ela se sentirá atraída e se relacionará com outras pessoas com uma falta de discernimento alarmante. Ela literalmente não consegue ver aquilo que não deseja ver. Ou seja, ela não consegue ver porque ela não deseja ver. Continuando na página 170, uma determinada moça com Vênus em quadratura com Netuno entrou num relacionamento com um homem mais de 30 anos. 30 anos mais velho que ela. Ele não lhe proporcionou, como poderia se esperar, do ponto de vista psicológico, a figura do pai. Ela sentiu-se atraída e fascinada pela sua enorme variedade de experiências e buscas espirituais. Então ela estava procurando pai, nesse homem 30 anos mais velho do que ela, e ele tinha aí uma boa bagagem espiritual, e ele era, então, tinha uma variedade, né, de experiências. A profundidade do anseio por uma profunda intimidade emocional também pode facilmente oprimir o parceiro escolhido. Essa intimidade é maravilhosamente usada em uma noite, ou talvez uma semana. Mas a pessoa com o aspecto de Vênus com Netuno não é apenas absorvida pelo amante, mas também tende a absorvê-la. Mais cedo ou mais tarde, ele sentirá a necessidade de respirar, um pouco de ar fresco ou de restabelecer um senso de si mesmo como indivíduo. E ele, então, se afastará. Então, quando as pessoas perguntam assim, né?
Por que será que meus relacionamentos não dão certo? Por que será que eu começo um relacionamento e não dura muito tempo? Não que esse seja o único aspecto no qual isso é possível. Veja, tem uma razão para as coisas que nos acontecem repetidamente, né? Em termos de padrão. Muitas vezes nós temos um padrão de relacionamento ou um padrão de conduta ou uma idealização que ela meio que vai se alastrando pela nossa vivência de relação, que muitas vezes a gente não entende por que os nossos relacionamentos duram pouco tempo. Ou não duram, ou de repente eles do nada, a gente pensa assim, o que eu fiz, né? E aquilo acaba se tornando um padrão na vida da pessoa. Né? Não é raro pessoas que falam, que se expressam assim, que passam essa questão. Repetindo, mais cedo ou mais tarde, ele sentirá a necessidade de respirar um pouco de ar fresco. No caso, o parceiro que se relaciona com a pessoa Vênus e Netuno. Ou de restabelecer um senso de si mesmo como indivíduo. E então se afastará. Isso é, em geral, interpretado como rejeição pela pessoa de Vênus e Netuno. A pessoa se sente rejeitada, né? Ela se abre, ela está ali totalmente disponível. E ela entende isso como uma rejeição. Que, tendo se dado inteiramente, acha que está sendo passada para trás. Ainda acha que está sendo passada para trás. Ela está disposta a dar tudo para o seu amante. Mas quando este não quer ou não consegue sustentar permanentemente esse tipo de relacionamento, a pessoa se sente martirizada. Que é uma outra característica de Netuno, martírio, né? A vítima. O parceiro, da sua parte, sente-se frequentemente culpado porque a pessoa, afinal de contas, deu-lhe mais calor e envolveu-o com mais amor do que ele jamais vivenciara anteriormente. Então pode acontecer do parceiro da pessoa, Netuno-Vênus, que não quis continuar o relacionamento, se sinta culpado. Porque percebeu que a pessoa Netuno-Vênus realmente se dedicou, só que a pessoa não está disposta a uma intimidade tão forte, tão grande, porque ela tem outras coisas para pensar, outros interesses também próprios, né, da sua individualidade. E a questão de Netuno é que ele invade a individualidade. O Netuno é o planeta que invade as coisas, né? Assim como o Júpiter, né? Mas Netuno ele tem uma característica muito mais permissiva e ele vai se disseminando, ele vai, de uma certa forma, se expandindo na vida do outro. E a vida não é só viver de amor, né? Página 171, ele também se sentirá dividido entre a necessidade de calor dela, que exige que ele também se envolva totalmente, e sua necessidade de ser ele mesmo, pelo menos durante parte do tempo. Então, a pessoa que se envolve com essa experiência Vênus-Netuno do outro, né? Essa dedicação toda, a pessoa, além de se sentir culpada, ela também se sente dividido. Puxa, mas essa pessoa me trata tão bem, essa pessoa ela faz tudo por mim. Isso também é legal, né? Puxa, aí a pessoa fica meio que numa dicotomia, fica meio que pensando, poxa, eu saio ou não saio do relacionamento, mas eu também tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Chega a esse nível realmente. Esse desejo também de ser você mesmo, que diante de uma outra pessoa que está lidando, você também se sente protegido, então uma grande possibilidade de que o outro entre numa zona de conforto, principalmente se ele tiver também um aspecto semelhante, ou tiver muita água no mapa e seja muito sensível. Ela será incapaz de compreender porque ele agora aparentemente rejeita exatamente as coisas que fizeram com que se sentisse atraído inicialmente por ela. Como ele reagiu bem a elas originalmente, ela normalmente tenta intensificar os seus esforços, o que naturalmente só torna pior a situação. Ele poderá se sentir completamente sufocado e partir, ou poderá agredi-la por se sentir frustrado. Então a pessoa vê que o relacionamento está indo por água abaixo.
Aí a pessoa acha que, puxa, ele gostava tanto da minha dedicação, ou ela gostava tanto da minha dedicação, e agora tô sentindo mais frio, a pessoa tá indo embora, ela vai intensificar mais ainda a dedicação. Isso faz com que as coisas piorem. Isso piora a situação para a pessoa que tá querendo também ser ela mesma, né? Tá querendo também cuidar das suas próprias coisas. Repetindo, ele poderá se sentir completamente sufocado e partir, ou poderá agredi-la por se sentir frustrado. Se eles não conseguirem resolver a situação, poderão tentar viver frustrados juntos. O perfeito terreno para a reprodução de um relacionamento ofensivo. Se, contudo, a visão da pessoa de Vênus-Netuno clareia e ela percebe os defeitos do amante, ficará extremamente desiludida e, em geral, o abandonará. Ele não é suficientemente perfeito, afinal de contas. Veja, a pessoa Vênus-Netuno anseia pela perfeição do outro. Coloca aquele véu que encobre a sua visão do outro ou não deseja ver. Aí dá um clarão, né? Vamos supor que dentro de uma relação que já se tornou ofensiva, por conta de que o parceiro não está tendo a liberdade de ser quem ele é, e começam as ofensas. Não estou justificando as ofensas, eu estou apenas explicando relações que acontecem de acordo com o que a Marilyn tá falando aqui. Aí a pessoa enxerga o outro, né, dentro desse padrão ofensivo, né, do outro que está querendo se libertar. A pessoa clareia e vê o defeito do outro, ou seja, ela vê, nossa, essa pessoa tem essas características, e aí ela se sente, ela não é que ela se sente culpada, ela se sente martirizada, né? Além de não ter, aceitado tudo que eu tinha para dar, ainda me agride, né? Entendendo essa agressão também como uma agressão verbal, uma agressão emocional. Aí a pessoa pensa, ele não é suficientemente perfeito, afinal de contas, porque a ideia inicial foi encontrar alguém perfeito. Continuando na página 171, de vez em quando a pessoa Vênus-Netuno chega realmente a ver o parceiro sob uma luz realista. Ela precisa desistir do seu apego, a sua ideia do amante perfeito, que lhe é muito dolorosa. Mas se fizer isso, ela o verá como realmente é. Um ser humano comum, com pontos fortes e fraquezas particulares. Nenhum deus, e nem mesmo um príncipe encantado, e sim uma pessoa frágil com uma fagulha divina dentro de si. Este relacionamento tem uma chance de dar certo, porque a pessoa está agora preparada para tirar o melhor do que tem, ao invés de forçá-lo a ser cada vez mais irrealisticamente perfeito. Tópico do próximo parágrafo diz: salve-me. As pessoas com aspecto de Vênus com Netuno sentem-se fortemente atraídas por tipos netunianos. O artista faminto, o gênio criativo, porém inválido, o guru inspirador que não consegue se organizar, o pobre diabo oprimido, o semi-inválido cronicamente doente que precisa de amor e carinho, o nobre padre ou pastor, o ator que é tratado injustamente, o amante aparentemente delicado, que só se esconde parcialmente uma grande quantidade de insegurança, e assim por diante. As pessoas com aspecto de Vênus com Netuno precisam ter uma consciência especial da sua vulnerabilidade particular com relação àqueles que oferecem um caminho para o céu ou parecem precisar de ajuda. Elas têm forte tendência de se envolver em relacionamentos que degeneram rapidamente num turbilhão de vítima, salvador, mártir. Então é essa tríade, né? Vítima, salvador, mártir. Resultando em incrível prejuízo para ambas as partes. Nesse tipo de relacionamento, alguém tem que ser o forte, salvador, e o outro parceiro e frágil vítima. Esta última apoia-se então no salvador, frequentemente com uma intensidade tal que o salvador logo se transforma num mártir, não medindo esforços para satisfazer as exigências do parceiro.
Esta é, na melhor das hipóteses, uma situação pouco saudável e, na pior delas, uma situação extremamente destrutiva. O parceiro, que era originalmente a vítima, consegue exercer um forte domínio com a culpa e torna-se logo difícil dizer quem é a verdadeira vítima e quem está no controle. A maneira de sair dessa situação é parar de desempenhar o papel ao qual se está preso. A aparente vítima precisa parar de se apoiar e de esperar coisas do Salvador. E ela também precisa perceber como ela o exaure enormemente. O aparente salvador precisa parar de salvar a vítima e deve também se dar conta de como a impede de desenvolver sua própria força. Ou seja, o salvador, ele está o tempo todo querendo apoiar a pessoa, né? Quando se coloca, né, nessa posição. E vê que tira dela, muitas vezes, a força necessária para ela fazer por si mesma. Então, ele precisa também interromper esse processo. As seções do capítulo 7, que analisam desamparo ou qualquer coisa que eu possa fazer, você consegue fazer melhor. E Minha Própria Cruz esclarece mais esse assunto. Aí tá falando aqui do capítulo 7. Depois nós vamos ver se a gente vai fazer o capítulo 7. Vênus está buscando intimamente, Netuno pode transformar isso em valor supremo. Né? Então, aquilo que a Vênus está buscando intimamente, né? Porque a Vênus tem uma relação com os relacionamentos íntimos, né? Que é o amor, a ideia de identificação com o outro. É diferente de uma intimidade de Plutão, que é muito mais energética. Então, aquilo que a Vênus está buscando intimamente, Netuno pode transformar no valor supremo. Vênus está sempre procurando alguém que o faça sair de si mesma. Netuno quer que a experiência seja transcendente, mais incrivelmente maravilhosa e especial do que qualquer relacionamento comum pode oferecer. Vênus, em aspecto com Netuno, pode querer que o relacionamento seja perfeitamente harmonioso, inspirador e satisfatório. Haverá a tendência de evitar os confrontos e as discussões. As questões e os problemas serão negados, contornados ou disfarçados, ao invés de enfrentados e solucionados. Qualquer coisa que não pareça perfeita pode ser facilmente negada. Então, veja, esse capítulo ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso, mas acho que vai dar para terminar nesse vídeo aqui. Vamos lá. Não exatamente perfeito, é o tópico do próximo parágrafo. Estes aspectos podem se expressar de outras maneiras. Num mapa onde existam outras indicações de um talento artístico, potencial, isso poderia estabelecer expectativas de que o elemento criado seja sempre místico, espiritual, fantástico, ou de algum modo exatamente correto ou perfeito para a situação. O indivíduo poderia sentir ou, de fato, ouvir uma música celestial e ficar quase louco tentando trazê-la para os nossos limitados padrões musicais. Em outros níveis, ele poderia ter a sensação de que deveria ser capaz de criar algo apenas um pouco mais delicado, um pouco mais etéreo, algo ligeiramente mais belo. Não importa quão encantadora a sua criação, ou quão estranha, ele pode ser perseguido pelo sentimento de que ainda mais é possível. Então é aquele a mais sempre, ele quer trazer o céu para a terra, através da arte. Mais uma vez, ele está procurando, fora de si mesmo, examinando desta vez suas próprias criações, buscando algo que lhe trará aquela sensação de realização suprema. Netuno tende a trazer uma exótica sensibilidade às questões relacionadas com qualquer planeta com o qual esteja em aspecto. As pessoas com aspecto Vênus e Netuno, portanto, são a miúde tão sensíveis num nível emocional que se sentem inexperientes, desprotegidas, facilmente magoadas. Elas precisam aprender a fechar algumas de suas portas
e se envolver menos profundamente o tempo todo com outras pessoas. E a simplesmente ser menos melindrosas. E também, principalmente, aprender a dizer não, né? Elas se melindram com facilidade, se sensibilizam. No nível físico, elas tendem a se sentir fortemente atraídas por açúcar e doces, desequilibrando facilmente sua saúde por causa dessa paixão. Eu colocaria uma lua aí uma lua aí junto, né? Essa questão do doce, uma lua também chega bem próximo. Página 173, tópico do próximo e último parágrafo. É claro que existem aqueles que aprendem a lidar com esse aspecto com êxito. A pessoa que finalmente compreende que o que está procurando só pode ser encontrado dentro de si mesma, será capaz de reduzir suas exigências com relação ao mundo e às outras pessoas. Ela sempre suspirará pela sensação da realização suprema, mas aprenderá a procurá-la dentro de si mesma, ao invés de outra pessoa. Ela aprenderá que colocar suas expectativas num parceiro representa criar um fardo impossível de carregar e que cada vez que o fizer, estará semeando as sementes da destruição do relacionamento. Também ocorre que a pessoa, quando ela se dá conta do seu próprio padrão emocional, de querer encontrar no outro aquilo que é perfeito, às vezes isso pode fazer também com que ela não queira mais ter relacionamento, eu não quero me frustrar mais. Mas fica ansiando, né? Não deixa de ansiar, porque o aspecto tá ali no mapa de nascimento, né? Ele é constante. Pode ser que a pessoa, ela passe um período, assim, meio que stand-by, sabe? Meio que, não, eu vou dar um tempo, mas fica ansiando, né? Vê alguém, identifica alguém, fica ansiando, pensa e dá uma baixada, né? Via frustração, muito provavelmente, né? Por não ter encontrado antes. Mas ela vai estar sempre voltada para a possibilidade de viver novamente. Ela aprenderá a buscar a harmonia e a expressar sua encantadora natureza romântica, mas saberá também enfrentar com coragem os conflitos quando eles surgirem. Aqui está falando quando a pessoa toma consciência do seu padrão. Ela aprenderá que esperar que suas criações artísticas sejam totalmente perfeitas e que ela possa obter delas uma completa satisfação é uma exigência absolutamente impossível e que cada vez que o fizer estará plantando sementes da sua própria insatisfação. Ela aprenderá a buscar a perfeição sem esperar alcançá-la plenamente, de modo que suas criações sejam maravilhosamente inspiradoras, mas de modo algum um substituto do céu, ou seja, não dá para substituir o céu, para trazer a perfeição daquilo que é etéreo, espiritual, para a terra. Até porque as pessoas que vão apreciar são pessoas terrenas, falíveis. Idealmente, Netuno elevará e transmutará a compreensão que Vênus tem do amor. Vênus tende a se voltar para si mesma, tanto física quanto emocionalmente. Netuno pode trazer uma enorme dimensão a Vênus, a do amor desinteressado. A espécie de amor que é realmente benéfico. Netuno e Vênus combinados podem crescer juntos para expressar e receber o tipo de amor com o qual todos sonhamos. O amor baseado na fé e na confiança incondicional, não cega, no que há de melhor em cada um de nós. Então, fazendo um adendo aqui, essa questão da arte, essa questão de querer trazer o céu para a terra ou de reproduzir aquilo que é mais sublime. E tem uma característica também que se a pessoa tiver virgem, ou seja, planetas em virgem também, não digo nem a Vênus, claro, a Vênus também, mas outros planetas em virgem ou tiver um lado virginiano muito forte, esse ideal de perfeição ainda se torna mais forte ainda, e a pessoa ela pode simplesmente ser aquela em que faz a arte, mas nunca lança essa arte porque nunca está perfeito o suficiente. Então tem isso, né? Esse lado virginiano do preciosismo, da perfeição.
aí se junta nessa questão aqui. Então, ficamos com esse maravilhoso capítulo do livro da Marilyn Warren, e o próximo vídeo da leitura comentada é Netuno Marte. Um abraço a todos.